Olá, tudo bem? Boa noite. Enfim, hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de ética e cidadania da turma do sétimo ano, deixando um recado que para aqueles que têm dúvidas sobre qualquer tipo de assunto, procurem o professor. Hoje eu já atendi alguns alunos, alguns pais irresponsáveis que tinham dúvidas sobre algumas atividades que eu passei, eu tirei dúvida com todos eles e foram rápidas as conversas, somente aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal no YouTube, que os vídeos estão lá. Então, dúvidas, procurem o professor. E lembrando que ética e cidadania e história são duas disciplinas que são 100% de teoria. Ela não tem uma fórmula de bolo prática, Ela não é como algumas regras gramaticais que o aluno decora aquelas regras para ele praticar no exercício. Não é como matemática, que ele decora umas fórmulas para resolver um exercício de uma equação, seja lá o que for que a professora estiver ensinando. Existem regrinhas básicas. História e ética e cidadania são 100% teorias, então são textos interpretativos. Eu mesmo, quando vou ler um texto, às vezes eu leio 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes forem ser necessário para eu entender o que aquele autor está querendo me dizer. Então, em caso o aluno que está com muito mais tempo, ele tem que ter esse cuidado. E estudar é uma prática que o aluno tem que fazer de maneira, como eu posso dizer, organizada. Ele precisa encontrar um tempo para ele fazer aquele trabalho, aquele exercício, organizar o seu tempo, que são 10 disciplinas, então ele tem que pegar um pouquinho daquele tempo e ir trabalhando. E dúvida, procurem sempre o professor, que o professor é que vai dar toda a orientação e vai tirar a sua dúvida sobre aquela disciplina que você está fazendo. É o melhor caminho. Tá? O capítulo 1 do trabalho da turma do sétimo ano, ele é ética, uma necessidade do homem. Então percebam que ele está te dizendo que a ética ela é uma necessidade. Por que ela é uma necessidade? A vida ela não nos apronta de uma forma acabada, a gente não vem de uma forma já pronta, definida para o mundo em que nós vivemos. Nós precisamos aos poucos ir nos adaptando e buscando conhecimento para construirmos a identidade que hoje nós temos. Existe um processo que nós chamamos de ética e cidadania, que é um processo de humanização. O que é isso? A gente vai passando por um processo de forma gradual, Você primeiro aprende a falar, você primeiro depois vai aprender, você aprende a andar, depois aprende a falar, Você recebe, no começo tua mãe tem a comida lá na sua boca, depois você já começa a aprender a comer sozinho, E hoje há um crescimento evolutivo da juventude muito maior do que o da nossa época, Hoje uma criança de 7, 8 anos ela já sabe manipular um telefone celular, Eu, no meu tempo de 7, 8 anos, para ligar a televisão da minha casa, eu tinha que pedir a autorização do meu pai, porque senão ele me dava uma bronca, porque por que eu liguei a televisão sem pedir permissão a ele? Então, há realidades de convivência e de regras completamente diferentes. E essas regras são o quê? São éticas. Qual é o exemplo que eu dou quando eu falo que no meu tempo eu só podia ligar uma televisão porque eu precisava pedir permissão do meu pai? Era o respeito pela autoridade dele como pai. Então, isso faz parte do processo de humanização, de educação que você vai adquirindo através do tempo. E essa é uma necessidade do homem, de você estar sempre em processo de crescimento como cidadão, como ser humano. Tem um texto no livro que ele fala as 3 peneiras, É um textinho curto, é um diálogo praticamente entre 2 homens sábios que começam a explicar um assunto de algo que ele viu, que ele achou interessante. Mas sendo que um dos sábios interrompe o outro e faz para ele uma indagação de 3 pontos específicos. Ele vai falar sobre
verdade, bondade e utilidade. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, a verdade naquilo que você quer me dizer, aquilo que você está falando para mim que você acha que é muito importante, aquilo tem algo de verdadeiro por trás daquele assunto, daquela história. Se nós trouxermos esse assunto para os dias de hoje, o que nós mais vemos nas nossas redes sociais? São aqueles debates que partem por uma fake news. Aquela fake news, ela traz o que? Verdades. Qual é o objetivo dela? Olha o segundo ponto, bondade. Existe uma certa bondade você compartilhar uma notícia que não é verdadeira. E a outra, qual é a utilidade dessa informação? Ela vai ser útil para alguma coisa? Então ele vai indagar cada um desses aspectos. Então o aluno tem que entender desse diálogo. E qual é o grande objetivo desse pequeno curto texto? É que você tem que transmitir para alguém algo de bom, algo que vai fazer você crescer humanamente, né? E não vá fazer nenhum tipo de estrago na sua vida, né? Porque quando você faz algo que não é de bom, que não é de verdade e que não é útil, você está indo na contramão desse processo que nós chamamos de ética, do aprendizado da ética. E olha bem que a ética, ela não é de agora, né? A ética, ela tem essa sede pela ética, é algo que já vem antes de Cristo, né? Os primeiros grandes filósofos debatiam sobre ética, né? Você vai ouvir lá Sócrates, você vai ler texto de Sócrates, né? De Platão principalmente, que é o primeiro a escrever um livro sobre o assunto, né? E, enfim, eles já debatiam sobre essa questão da ética e do homem e a ética há 2000 e tantos anos antes de Cristo. Então não é um assunto só deste momento, né? Quando você pensa nesses problemas, nesses assuntos em específico, você tem que interagir com o outro dentro de uma respeitabilidade que a ética nos ensina. E logo após esse texto, ele vai falar a moral e a ética na sociedade, né? Esse é um problema que decorrente aí nos nossos dias a dia, né? Qual um grande exemplo de uma não ética na sociedade atual? Né? O cidadão que foi lá na farmácia, comprou todos aqueles medicamentos que ele não precisa usar e está tirando aquele medicamento de alguém que precisa usar. Essa é uma ação antiética, né? Ele só pensou nele, ele não pensou no outro. O mesmo é o cidadão que foi lá no supermercado, encheu o carrinho de álcool gel e não pensou que você precisa daquele álcool gel para você se cuidar, para você cuidar de um idoso, para ele se proteger do Covid-19. Isso são ações que nós estamos vendo no dia a dia. Você liga a televisão hoje, você vai ver todos os dias esse tipo de problema. Você acessa as suas redes sociais, Facebook principalmente, vão estar lá sempre pessoas compartilhando, reclamando, falando sobre o mesmo problema. Então, é essa moral e a ética na sociedade que em certos momentos ela nos falta. Não é difícil do aluno entender isso, né? Se ele assistir pelo menos durante o dia um noticiário, ele não ficar pego a só apenas uma emissora, né? Ele faz um intervalozinho entre uma e outra para ver as diferentes opiniões desses assuntos, né? Do que está sendo tratado, para ele se alimentar dessas informações, né? Apurar aquela que é mais saudável, apurar aquela que é de verdade, que é de bondade e que é de utilidade e fazer o seu papel na sociedade de maneira ética. Este entendimento, ele é um crescimento humano,
né? Olha só como a gente volta lá no início do capítulo para falar a mesma coisa. É essa necessidade do humano, do homem, né? Porque nós não nascemos prontos, nós não nascemos acabados, né? Nós vamos nos construindo humanamente aos poucos. E tem pessoas que mesmo com essa construção, elas não praticam da verdade, da bondade e da utilidade, né? Isso aí é prática em todos os meios de comunicação e às vezes até no nosso dia a dia. Talvez hoje não tenhamos essa visibilidade dessa questão dessas ações não muito éticas devido ao nosso isolamento social, mas nós presenciamos isso de maneira constante nas redes sociais. Vocês vão ter também lá uma entrevista curtinha do Herbert de Souza, o saudoso Betinho, né? E vocês vão ler lá a entrevista e o Betinho ele vai dar um parecer dele sobre ética, o que ele pensa sobre ética, né? Um homem tinha uma cabeça extraordinária, né? Ele era hemofílico, ele e os dois irmãos, né? Eram hemofílicos e os três contrariaram o vírus HIV através da transfusão no hemodiálise. Os três morreram aidéticos por causa que não havia um controle dos sangues que eram doados lá para o Hemorrio, onde eles iam fazer a hemodiálise para, né, para quem sabe, quem tem problema lá, quem sabe que é um problema de você ficar bombeando sangue para o seu rins. Ele acabou contraindo, ele e os dois irmãos, o HIV através de uma transfusão e os três vieram morrer de AIDS. Tem até um documentário muito bacana chamado Irmãos de Sangue, que conta a história dos três irmãos, né? E o Betinho faz esse seu parecer do que ele pensa sobre ética, né? Para quem ainda não associou a ideia, a imagem de que é o Betinho, apesar de que no livro tem a foto dele, né? Ele tem aquela famosa frase, né? Que é feita no final do ano, do Natal Sem Fome, onde ele fala: quem tem fome tem pressa. Essa ação é uma ação de ética e de cidadania, de você se preocupar pelo outro, né? Eu estava vendo agora mais cedo nos telejornais uma ONG que está de caráter a nível virtual, fazendo um acolhimento de mantimentos, né, para poder levar para as comunidades que estão isoladas e que precisam de comida, que precisam de medicamento. Algumas comunidades estão sem água, elas não têm água, né, nem para fazer as suas necessidades mais básicas, e uma das proteções mais básicas do Covid-19 é a água. Então, essa ação ela é uma ação de verdade, bondade e de utilidade. Esse é o que permeia, a alma desse capítulo, é você entender esses três aspectos: verdade, bondade e utilidade, né? É você fazer uma pergunta: o que eu posso fazer para ser uma boa pessoa? O que eu posso fazer para ser uma pessoa que só transmita verdade? O que eu posso fazer para ser útil ao próximo, útil a uma pessoa em que eu possa usar? E encerrando lá sobre o livro, tem uma parte que fala o amor e um apelo ao idoso. Olha só que legal, né? O amor é você sempre praticar coisas boas. E o idoso, no texto, é para você zelar, cuidar sempre dos seus idosos. Então esse texto ele é extraordinário porque ele dialoga com todos os problemas que nós estamos vivendo no momento, que é esse momento do isolamento social, e uma das faixas etárias que está sendo mais atingida pelo Covid são os idosos, né? Eu publiquei um vídeo recentemente que eu também faço parte desse grupo. Não sou muito idoso, sou um homem de 53 anos, mas eu tenho diabetes, sou hipertenso e tenho asma. Então eu estou dentro deste grupo de riscos também,
entendeu? Então nós temos que aproveitar esse momento para aprendermos a viver numa sociedade melhor, onde você possa ser verdadeiro, bondoso e útil. Pense nisso, ok? Até o próximo vídeo. Tchau.